Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Olympic Burgess. Meu nome é Maria Clara e a gente está aqui na nossa última aula, certo? Das seletivas online de 2024 para as internacionais de 2025. E a gente se encontra aqui na nossa última aula, certo? Pré-P3. Então a gente está nesse clima aqui de fazer exercícios e revisar tudo que a gente viu nesses meses que antecederam a essa tão importante prova. A que vale mais, que tem um peso maior ao calcular a média, certo? Ponderada, que vai te levar para a Barra do Piraí, né? Que é a seleção presencial. Então, eu espero muito que você consiga ser classificado. E nessa aula aqui, a gente vai revisar algumas questões, certo? Que caiu nos anos anteriores, porque a gente sabe que a OBA, ela gosta de colocar questões análogas a que já caíram antes. Então, nada mais importante também do que revisar questões anteriores, do que analisar, né? Então, nessa aula aqui, a gente vai revisar tudo que a gente viu sobre efeito Doppler, sobre fluxo, sobre luminosidade, sobre escala de placa, especificamente. Então, a gente, vendo aqui nossa primeira questão, nada mais do que uma questão teórica, certo? Que é mais raro na P3, certo? Na P1 ela é mais teórica e na P3 costuma cair mais calma. Mas, nas teóricas da P3, você tem que saber resolver ali de um jeito rápido, certo? Porque o que conta é justamente o tempo, é uma corrida contra o tempo, certo? E a agilidade que você vai ter ali para, ao mesmo tempo que você for ágil, conseguir responder de forma correta e sem nervosismo. Então, aqui, o radiotelescópio James Clerk Maxwell, no Havaí, foi utilizado para observar duas nuvens moleculares, A e B, com o objetivo de detectar a emissão de uma linha espectral associada com a molécula de monóxido de carbono. As linhas observadas estão representadas na figura. A linha tracejada corresponde à emissão de CO na nuvem molecular A e a linha contínua corresponde à emissão de CO na nuvem molecular B. E a gente tem esse gráfico aqui. Mas antes de ir para as alternativas, a gente tem que perceber um detalhe, né? Se a gente está analisando, certo, a emissão, certo, da linha espectral relacionada à molécula de monóxido de carbono, por que a gente tem ali uma diferença no gráfico? Por que a gente tem ali uma diferença, essa diferença no comprimento de onda, né? Nos diferentes comprimentos de onda, e principalmente no pico de emissão. Então, a gente percebe, né, que a gente numa nuvem molecular ali, ele diz que considere que as nuvens moleculares não têm rotação própria e ignora os efeitos da turbulência. Então, o que vai causar a emissão, certo, da linha, certo, o que vai causar justamente a emissão dessa linha espectral para que a gente possa observar daqui da Terra. Vai ser justamente o movimento das moléculas, né, porque elas vão fazer esse movimento e vão emitir um comprimento de onda associado. Só que o que é que causa essa diferença diferente, certo? O comprimento de onda em relação ao comprimento de onda de repouso, o que causa essa diferença no comprimento de onda observado? Vai ser justamente o efeito Doppler, certo? Porque as moléculas da nuvem, elas vão estar se movendo, certo? Então, para causar essa diferença no gráfico, uma nuvem ela vai ter moléculas que vão estar se movendo mais, com mais intensidade, e justamente vai intensificar esse efeito Doppler, que vai causar essa mudança no comprimento de onda, certo? Associado à molécula do monóxido de carbono, certo? Tanto para o vermelho quanto para o azul, porque é um movimento basicamente desordenado, certo? Então, a gente tem que o efeito Doppler é o principal aqui na nossa questão. Então, a primeira alternativa diz que a largura das linhas está relacionada com a dispersão de velocidades das moléculas de CO. E o que a gente acabou de discutir aqui foi que quando as moléculas elas possuem velocidades variadas, cada uma contribui com um desvio diferente no comprimento de onda, resultando em uma linha mais larga, certo? Então, essa primeira alternativa está corretíssima. Porque se todas as moléculas tivessem a velocidade uniforme, a linha espectral ela seria muito mais estreita, basicamente concentrada em um único comprimento de onda, que é o comprimento de onda associado à molécula de monóxido de carbono. Então, justamente esse efeito Doppler causa esse alargamento, porque as moléculas estão influenciando tanto no redshift quanto no blue shift. Então, essa alternativa aqui está correta.
A segunda alternativa, uma maior dispersão de velocidades está associada a uma maior temperatura da nuvem molecular. E a gente tem que sim, porque a temperatura ela mede o grau de agitação das moléculas. E se há uma maior dispersão de velocidade, certo, naquela nuvem molecular, então, obviamente, tem uma maior temperatura associada. Então, essa alternativa está correta. Terceira alternativa. O efeito responsável pela alteração no comprimento de onda da linha devido à velocidade das moléculas é o efeito Doppler. E é justamente o que a gente sabe, o que a gente discutiu no começo da questão. Se a gente não tivesse tido essa sacada, que o efeito Doppler é o que causa essa mudança no gráfico em relação às duas nuvens moleculares, a terceira alternativa poderia te ajudar nessa. Então, também está correta. Então, a última alternativa diz que a nuvem molecular com a temperatura média mais elevada é a nuvem A. Perceba que uma temperatura média mais elevada está associada a uma maior dispersão de velocidades. Se há uma maior dispersão de velocidades, então há uma largura, certo? Uma largura maior nas linhas. E a gente percebe que a linha mais alargada é justamente da nuvem molecular B, que é a linha contínua. Então, a temperatura média mais elevada é justamente da nuvem B, porque vão ter mais moléculas com grau de agitação maior que vão influenciar mais no efeito Doppler. Então, essa alternativa aqui é falsa. Então, a nossa ordem correta é V, V, V e F. Partindo para a segunda questão do nosso vídeo, a gente tem aqui que os gráficos a seguir ilustram a emissão de energia versus o comprimento de ondas de três objetos desconhecidos, A, B e C. Qual deles possui a temperatura mais alta? Então, a gente pode analisar aqui. Primeiro, o que relaciona a temperatura e o comprimento de onda? A gente sabe que a lei de Wien, certo? Relaciona isso. E tem que o comprimento de onda é inversamente proporcional à temperatura, certo? Então, para obter uma temperatura maior, a gente precisa analisar o comprimento de onda associado ao pico de emissão, né? Lembre-se que o comprimento de onda associado ao pico de emissão e não o maior comprimento de onda. Uma ênfase nisso aqui. Então, o comprimento de onda associado, o maior comprimento de onda associado ao pico de emissão, ocasiona uma menor temperatura, ou seja, uma maior temperatura está relacionada a um menor comprimento de onda associado ao pico de emissão. Então, a gente percebe aqui que no objeto a gente tem que o comprimento de onda associado ao pico de emissão está aproximadamente ali na quarta linha, no quarto traço, certo, do eixo X, que é justamente o eixo do comprimento de onda. No objeto P, a gente percebe que ele está antes do terceiro traço, e no objeto C, ele está depois do terceiro traço. Então, perceba que o objeto P ele tem um comprimento de onda menor que todos os outros, associado ao pico de emissão. Então, a gente tem que a temperatura mais alta é justamente, certo, o objeto B, que é a letra E. Partindo aqui para a nossa próxima questão, a gente tem aqui: utilize o diagrama HR abaixo para classificar as estrelas segundo suas características. Anãs brancas, sendo a B, sequência principal SP, gigantes G e supergigantes SG. Atenção, a luminosidade do diagrama é dada em função da luminosidade do Sol, em função da luminosidade solar. E assinale a opção que traz a ordem correta de classificação das estrelas acima, na ordem que as estrelas foram apresentadas, certo? Então, a gente pode começar aqui analisando a estrela 1, que possui temperatura de 20.000 kelvins e magnitude absoluta m igual a zero. Então, a gente traçando isso aqui no gráfico, a gente tem que ela se aproxima aqui, certo, da área da sequência principal. Então, a gente já tem duas alternativas aqui que correspondem, certo, à letra B e à letra D. Sequência principal, que é a primeira estrela. A segunda estrela possui temperatura de 20.000 kelvins, a mesma que a primeira, mas a luminosidade de 0,01 luminosidades solares. E traçando isso no gráfico, percebe que eles se interceptam, ali as linhas se interceptam, na área das anãs brancas. Então perceba que a dúvida entre as alternativas continuou. A primeira estrela é a sequência principal e a segunda é a anã branca. E aqui, vindo para a terceira estrela, a gente tem que ela vai ter o tipo espectral K e luminosidade de 200
luminosidade solares. Perceba que vai estar por volta aqui justamente, né, da área das gigantes, né? Então, a gente aqui já consegue traçar nossa alternativa, que é a letra D. Primeira estrela, sequência principal, segunda, anãs brancas e terceira, gigantes. E a quarta estrela é justamente tipo espectral K e magnitude M igual a -6, que justamente vai estar na área, certo? No ramo das super gigantes. Então, a nossa alternativa é letra D. E aqui a gente tem que, na determinação do campo de radiação ultravioleta interestelar, medida das Apolo 17, indicam um fluxo N igual a 1,2 vezes 10 elevado a 5 fótons, certo? Para um comprimento de onda de 1.500 angstroms, que é a mesma coisa que 150 nanômetros. Pode-se afirmar que a razão entre o fluxo de radiação interestelar teórico neste comprimento de onda e o valor estimado pelo ajuste dado na figura, ou seja, F teórico sobre F ajuste, é igual a. Então, ele dá aqui as constantes. E o que a gente pode começar fazendo? A gente tem que, para analisar, certo, em relação ao fluxo interestelar teórico e o certo estimado pelo gráfico, a gente tem que saber quantos fótons, certo? A energia de cada fóton que está chegando ali. Porque ele dá informações de quantos fótons estão chegando, né? Então, para a gente saber o fluxo, né, a gente precisa saber a energia de cada fóton, certo? Porque no total, juntamente de todos os fótons, vai dar o nosso fluxo, que vai ser o nosso fluxo teórico. Então, a energia, certo, vai ser dada de um fóton, é HF, que é a mesma coisa que HC sobre lambda. Então, o nosso fluxo teórico vai ser justamente o número de fótons de que chegam, certo? Vezes a energia de cada fóton, ou seja, N vezes Hc sobre lambda. Então, nosso fluxo teórico, aplicando os dados que ele deu, certo? De a constante de Planck, a velocidade da luz no vácuo e o comprimento de onda, certo? 150 nanômetros, 1.500 angstroms. Então, a gente tem que o nosso fluxo teórico vai ser 1,6 vezes 10 a menos 6, o nosso valor, né? Então, a gente tem o nosso fluxo teórico. Basta a gente colocar o nosso fluxo estimado, certo? O fluxo que está estimado pelo gráfico. E a gente traçando ali a linha justamente no comprimento de onda de 1.500 angstroms, a gente tem que estar por volta ali de 2,8 vezes 10 a menos 6. Então, fazendo a razão entre os dois, a gente tem que vai ser aproximadamente 0,57 a razão entre o fluxo teórico e o fluxo estimado, ou seja, letra A. Partindo para a próxima questão, a gente tem uma questão envolvendo magnitudes, certo? Então, a imagem mostrada abaixo corresponde ao eclipse solar anular de 22 de agosto de 1998, registrado por um antigo filme fotográfico de 35 milímetros. O diâmetro do disco solar na imagem do filme original é de 13,817 milímetros e o diâmetro do disco da Lua é de 13,235 milímetros. Assinale a alternativa que traz o valor aproximado do módulo da variação ΔM da magnitude aparente do Sol no momento do máximo do eclipse, certo? Considere o disco solar uniformemente brilhante. Perceba que esse último período aqui, considere o disco solar uniformemente brilhante, é importantíssimo para a nossa questão, porque a gente ignora os efeitos de borda, né? Então, a gente considera ali que toda unidade de ângulo sólido do Sol, ela vai emitir um fluxo uniforme, certo? De modo que a relação que há entre a magnitude e a área, certo? Ali do céu e o fluxo, seja proporcional. Então, justamente, a gente tem que levar isso em conta. Então, para começar, a gente quer saber a variação ΔM da magnitude aparente do Sol. Então, o que a gente pode usar? A gente pode utilizar justamente a magnitude solar, a magnitude do Sol normal e a magnitude do Sol no eclipse, fazer a diferença entre os dois através da equação de Poisson. Então, a gente tem aqui que a gente vai ter duas variáveis aqui, que vai ser o fluxo do Sol sobre o fluxo do Sol no eclipse, FE. Só que
a gente tem que perceber que, como tem uma uniformidade ali, o fluxo, certo? Ele é proporcional à área, certo? A área que a gente está ali enxergando, a área no céu. Então, dado isso, a gente pode fazer que o fluxo do Sol sobre a área, certo, que ele ocupa, vai ser o fluxo do Sol no eclipse sobre a área do Sol no eclipse, que vai ser justamente essa borda luminosa aqui, que vai estar associada a uma magnitude. Então, a gente percebe que a gente tem como calcular a área porque ele deu justamente o diâmetro do disco solar e o diâmetro do disco da Lua, certo? Então, para obter justamente a área do Sol no eclipse, basta fazer a subtração entre os dois. Então, a gente tendo a área do Sol, certo? Ocupada pelo Sol no céu, certo? Na esfera celeste, a gente tem que também a nossa área ocupada, certo? Pelo Sol, com a influência da Lua no eclipse. Então, a gente tem, continuando aqui, uma razão entre a área e a área do eclipse, que vai ser aproximadamente 2,71, que é justamente a nossa letra A. E perceba que a questão ela ficou muito mais intuitiva, porque a gente não considerou os efeitos de bordo. Porque, ao calcular o fluxo, certo, que chega, a gente tem que considerar os raios de luz que chegam, certo, perpendicularmente à área, certo? Então, a gente tem que a luz emitida pelo Sol, certo, dependendo do ângulo, a gente vai ter justamente esse efeito de bordo, porque os raios de luz que são emitidos meio que para o lado vão chegar menos aqui. Então, por isso que vai ter esse efeito de borda, ou seja, a magnitude, certo, na borda do Sol, certo? Por exemplo, o fluxo, no caso, na borda do Sol, ele vai ser menor do que se você analisar o centro. Então, por isso que é o efeito de borda. E aqui a gente ignorou o efeito de borda, porque ele considerou o disco solar uniformemente brilhante. Então, para a próxima questão, essa questão já caiu 2 vezes, certo, nas seletivas online. Então, é importante a gente analisar ela, que é justamente a questão sobre magnitude e fluxo. Galáxias anãs elípticas são classificadas em termos de massa e luminosidade. Considere uma galáxia anã elíptica, que contenha cerca de 100 milhões de estrelas, cuja magnitude aparente da galáxia como um todo seja de m igual a 10. Em primeira aproximação, suponha que todas as estrelas dessa galáxia têm a mesma luminosidade. Perceba que essa afirmação é muito importante. A gente pode transformar essa afirmação em algo matemático. De que forma? Que o fluxo total da galáxia vai ser o fluxo de cada estrela, que vai ser uniforme, multiplicado pela quantidade de cada estrela. Perceba que, se fosse diferente, certo? A luminosidade de cada um, a gente teria que somar o fluxo de cada estrela, o fluxo individual. Mas como a luminosidade é igual, certo? E a distância, como a gente está tratando de uma galáxia muito distante, certo? Galáxias, certo? Então as distâncias são muito grandes. Então a gente pode considerar que todas elas estão em uma mesma área, certo? Uma mesma distância, falando em grande escala. Então, vai ser justamente a quantidade multiplicada pelo fluxo, certo? Que a gente considera como um só, para cada uma. Então, vai ser 10 elevado a 8 vezes o fluxo linha. O que é esse fluxo linha? Vai ser o fluxo associado a uma estrela, certo? A somente uma. Então, se a gente tem o fluxo total e o fluxo associado a uma estrela, lembra que, pela equação de Pox, a gente consegue relacionar fluxo com a magnitude. Ele quer a magnitude aparente aproximada de uma dessas estrelas da galáxia, certo? Então, a gente pode fazer a magnitude total menos a magnitude individual, vai ser menos 2,5 log da razão entre o fluxo total da galáxia e o fluxo de cada estrela. Basta substituir e a gente obtém essa relação aqui, que a diferença entre magnitude vai ser menos 20. Portanto, a magnitude individual, certo, da estrela que a gente calculou ali, vai ser 30, que é justamente a nossa letra D. Para a próxima questão, a gente vai utilizar a lei de Hubble, certo? A lei de Hubble e o efeito Doppler, certo? A gente tem que eles são recorrentes bastante juntos. É muito difícil cair um sem o outro, então
é bem plausível estudar bastante esses dois juntos, como é que eles caem em cada questão juntamente. Como observado pelo astrônomo Edwin Hubble, as linhas presentes no espectro de galáxias distantes são deslocadas para o lado vermelho do espectro devido ao movimento de afastamento destas galáxias em relação a nós, de forma que a velocidade de recessão de uma galáxia é diretamente proporcional à sua distância, tendo o parâmetro de Hubble H0 como constante de proporcionalidade. Suponha que, ao se observar uma galáxia, uma das linhas de hidrogênio esteja deslocada de delta lambda igual a 48,61 nanômetros para o vermelho, quando comparado com seu comprimento de onda de repouso de 486,10 nanômetros, certo? Então perceba que está deslocado para o vermelho, então o nosso Z vai ser justamente positivo, certo? Perceba que a gente não tem que lidar com um sinal negativo que é associado ao blue shift. Então, considere que para redshift pequenos, Z menor que 1, o efeito Doppler clássico, ou seja, Z aproximadamente V sobre C, seja uma boa aproximação. E eles dão os dados da constante de Hubble e da velocidade da luz no vácuo, certo? Perceba que ele implicitou, certo? Qual o efeito Doppler que a gente deveria usar? Perceba que aqui a gente não vai utilizar o efeito Doppler relativístico. Ah, mas quando que a gente deve usar o efeito Doppler relativístico? Quando ele destaca que se deve usar ou quando a gente está lidando com objetos a velocidades muito próximas, certo? A da luz, a velocidades muito grandes, que é quando os efeitos da relatividade se tornam mais perceptíveis quando a gente vai fazer os cálculos. Então, a não ser que ele explicite na questão que seja para usar o efeito Doppler relativístico ou que explicite que estamos lidando com objetos a velocidades muito altas, você vai utilizar o efeito Doppler clássico. Então, a gente pode começar justamente utilizando a fórmula aqui para obter o Z, que é a variação de comprimento de onda sobre comprimento de onda em repouso, e a gente percebe aqui que é 0,1, exatamente 0,1. Então, a gente utilizando a aproximação, que ele também deu na questão, mas que a gente já sabe isso anteriormente da nossa aula anterior, que Z vai ser V sobre C, ou seja, que a nossa velocidade, certo, da galáxia vai ser 3 vezes 10 elevado a 7, certo? Quilômetros por segundo. Então, perceba aqui, a lei de Hubble, ela relaciona a velocidade de recessão de uma galáxia com a distância dessa galáxia até nós, certo? Se a gente tem a velocidade de recessão dessa galáxia, então a gente consegue sim obter a distância dessa galáxia até a gente. Se a gente tem a distância, a gente também tem o tempo, né? Então, obtendo, certo, aqui a partir da lei de Hubble, a gente tem que a distância vai ser a razão entre a velocidade e a constante, certo, de Hubble, que vai ser aproximadamente 4,45 vezes 10 elevado a 5 megaparsec. Perceba a importância aqui da unidade de medida, porque a constante de Hubble está em quilômetros por segundo por megaparsec, né? Então, a gente pode transformar isso para a unidade de anos-luz. Por que anos-luz? Porque anos-luz, sendo a unidade de distância utilizada na astronomia, ela está relacionada com a distância que a luz percorre em um ano, né? Então, a gente pode utilizar isso a nosso favor quando a gente está calculando distância e tempo, né? Então, a gente calculando aqui, a gente tem que a distância vai ser 1,45 vezes 10 elevado a 9 anos-luz, certo? E considerando que a gente está tratando aqui com a velocidade da luz, a gente consegue. Ele pergunta quanto tempo, em bilhões de anos aproximadamente, demorou a luz desta galáxia para chegar até nós. Então, a gente tem que 10 elevado a 9, a gente convertendo para bilhões de anos, a gente tem que o tempo vai ser justamente 1,45 em bilhões de anos, que é justamente a nossa letra B. Indo para a próxima questão, a gente tem aqui uma questão que envolve o estudo de telescópios, do funcionamento de telescópios e do CCD, da escala de placa. Então, se você estudou escala de placa em CCDs, a gente consegue resolver essa questão. Por quê? Uma câmera CCD com sensor de 2048 por 3072 pixels está instalada no foco Cassegrain de um telescópio de razão focal f10 espelho primário de 200 mm de diâmetro. Qual a resolução angular aproximada no CCD?
sabendo que cada pixel possui 7,20 micrômetros de lado. A resposta está em segundos de arco por pixel. Beleza. Para isso, a gente precisa analisar como que a gente vai calcular a resolução angular. Por quê? A cada pixel vai estar associado uma certa resolução angular. É análogo ao conceito de escala de placa, né? Então, a gente pode colocar o esquema, certo, de um funcionamento, certo, de um telescópio, que não é o telescópio Cassegrain, mas a gente está tratando de lentes, certo? E então é análogo. A gente tem aqui a distância focada objetiva relacionada com o lado do pixel, vai ser justamente a resolução angular, vai ser esse ângulo alfa ali que a gente está vendo na imagem, certo? Então, essa é a resolução angular que ele está pedindo, a resolução angular aproximada no CCD, certo? Em segundos de arco por pixel, né? Então, a gente tem alfa vai ser L sobre a distância focal do objetivo. Só que perceba que ele deu o diâmetro do telescópio e deu a razão focal. Então, a gente consegue obter sim a distância focal do objetivo. A razão focal vai ser f objetivo sobre diâmetro. Então, a nossa f objetiva vai ser 2.000 milímetros. Então, a gente convertendo aqui todos para uma mesma unidade de medida, a gente tem que o ângulo alfa vai ser 3,6 vezes 10 a menos 6 radianos por pixel. Perceba que aqui a gente teve essa relação obtida pelo alfa, que é igual a L sobre F objetiva, de modo que a gente fez, certo? A tangente de alfa vai ser L sobre F objetiva, certo? Mas perceba que o alfa ele é um ângulo muito pequeno, por a gente estar lidando com radianos, certo? A gente tem ali 2 unidades de medidas. Então, a gente está lidando com radianos. E esse ângulo é muito pequeno. Então, perceba que a gente está aqui lidando com radianos. E a resposta ali está em segundos de arco. Então, basta converter para segundos de arco, multiplicando por 206.265, a gente obtém 0,74, que é justamente a nossa letra E. E aqui, indo para a nossa última questão, a gente tem que estrelas quentes, como as supergigantes do tipo espectral B, apresentam ventos estelares rápidos, com velocidades tipicamente da ordem de 2.000 km por segundo. Essas estrelas têm luminosidades da ordem de 3,8 vezes 10 a 31 watts e temperaturas efetivas típicas de T aproximadamente 20.000 kelvins. Admita que os ventos se originam nas vizinhanças da superfície da estrela, onde R igual a 2R e a densidade média do vento estelar é de ρ igual a 10 elevado a menos 11 kg por metro cúbico. O raio da estrela é R e R é a distância entre o centro da estrela e o local de origem do vento estelar. Pode-se afirmar que a taxa de perda de massa dessas estrelas causada pelos ventos é de... Beleza, como que a gente lida com a questão tão rica de informações como essa? A gente pode desenhar a situação. E o que está acontecendo aqui? A gente tem uma estrela, certo, de raio Rzão, e a gente tem ventos estelares se originando, né, a uma distância R, que é equivalente a 2R, né, a uma distância, certo, de 2R, ou seja, uma distância R, do centro da estrela. Perceba que nesse local de origem dos ventos estelares, a gente não está lidando com dimensões lineares, certo? A gente está lidando, certo, com valores reais, então, em 3 dimensões. Então, vai ter um volume associado ali. E como a gente está lidando com ventos estelares que vão estar carregando massa, ele não deu informação de volume que a gente precisava se considerar, a gente considera aqui que, dando meio que um zoom, vai ter associado um ΔR, né, ali nos ventos estelares. Então, eles vão ter um volume, eles vão carregar massa, que é justamente a massa da estrela, certo? Que ele pede relacionando a taxa, certo, de perda de massa. Então, a gente tem que a taxa de perda de massa é justamente a variação de massa sobre a variação de tempo, certo? ΔM por ΔT.
Só que, o que é esse ΔM? Como que a gente obtém esse ΔM? A gente tem o volume associado, que a gente discutiu agora, e a gente tem justamente a densidade média do vento estelar, ρ. Então, a gente consegue obter a massa, esse ΔM. Por quê? Ρ igual a ΔM sobre V. Então, ΔM é V vezes ρ. E o que é esse V? Perceba que a gente tem uma ΔR muito pequeno, considerando a escala que a gente está lidando aqui, do raio de uma estrela, certo? Então, esse ΔR a gente pode aproximar, certo? Justamente como se fosse uma casca esférica. Imagine uma esfera e corte ela, tem uma casca esférica muito fina rodeando, certo? Essa esfera. E essa casca esférica, ela pode ser sobreposta, certo? Várias vezes de modo a formar um volume, certo? Então, a gente tem que essa casca esférica de área 4πr ao quadrado, porque a gente está considerando a distância a qual se originam os ventos estelares, multiplicada por ΔRzinho, certo? Porque é que a gente vai obter o volume. É como se tivesse várias cascas esféricas, certo? Se sobrepondo umas outras, formando ali um volume, né? Então perceba que, por ser muito pequeno, a gente consegue utilizar essa aproximação. Se a gente estivesse lidando com escalas maiores, cada casca esférica estaria associada a um raio diferente. Então a gente teria que utilizar a integral para resolver esse problema. Mas perceba que a gente está lidando com medidas pequenas aqui, então a gente pode aproximar para essa relação aqui. Então, juntando todos os nossos valores, a gente tem que a nossa taxa de perda de massa, né, causada pelo vento estelar, vai ser o volume V vezes ρ vezes 4π, 2r ao quadrado, certo? Entre parênteses, vezes delta R, né? Nosso delta Rzinho, sobre delta T. O que a gente sabe, né? Que é justamente a nossa velocidade, que ele deu ali no início da questão, certo? Com velocidade tipicamente da ordem de 2.000 km por segundo. Eles vão percorrer ali aquele espaço delta Rzinho em um tempo delta T, que vai estar associado à taxa de perda de massa estelar. Então, a gente substituindo ali por Vzinho, que é associado à nossa velocidade, e substituindo o Rzinho por 2R, que foi também dado na questão, elevando ao quadrado, a gente consegue obter nossa taxa de perda de massa em função dos valores que a gente quer. Só que tem um porém, a gente não tem o nosso Rzão. Então, como que a gente vai obter? Perceba que ele deu esses valores aqui, ele deu a luminosidade e ele deu a temperatura, certo? Então, perceba que pela fórmula, né, da lei de Stefan-Boltzmann, a gente consegue obter o raio dessa estrela através, certo, dessa fórmula aqui. Então, vai ser a luminosidade sobre 4π sigma t a quarta, né? Então, substituindo todos os valores que a gente obteve aqui nessa anteriormente, a gente tem que a nossa taxa de perda de massa das estrelas é 3, dessa estrela, né? É 3,3 vezes 10 a 17 kg por segundo, que é justamente a nossa letra A. Então, essa foi a última aula do Olympic Birds, no caso, assuntos relacionados à fotometria e telescópios, e a gente encerra aqui com as resoluções de exercícios relacionados a P3 anteriores sobre efeito Doppler, redshift, telescópios, fluxo e luminosidade. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito ao longo desse tempo que nós passamos juntos. Espero muito te ver em Barra do Piraí. Até a próxima!